Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E hoje é mais um dia na presença do Senhor e juntos vamos para o 26º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. Vamos ampliar e cumprir a visão. E hoje, no nosso 26º dia, diz: a igreja madura serve o seu estado. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos do 6 ao 8, diz assim: com efeito, vós tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Já vimos como esta igreja começou e teve uma conversão tremenda, mas não ficou somente nisso. Ela cresceu em maturidade espiritual. A igreja evangélica brasileira tem crescido bastante, mas quando analisarmos o seu trabalho e influência, verificamos que a maioria dos cristãos não tem maturidade espiritual. O temerário julgar a falta de maturidade de alguém, mas a maturidade é vista pelos resultados na vida dos crentes e no trabalho das igrejas. Aqui estão algumas qualidades da igreja de Tessalônica que demonstravam sua maturidade. Elas imitavam o Senhor Jesus. A igreja de Tessalônica imitava o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus quer que sejamos como Cristo. Ele é o nosso modelo por excelência. Infelizmente, há muitos cristãos que estão imitando pessoas do mundo, quando deveriam imitar a vida e os procedimentos de Cristo. A Bíblia ensina que devemos crescer e chegar à medida da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Elas também imitavam o apóstolo Paulo. Eles imitavam a Cristo, mas também ao seu líder. O apóstolo Paulo vivia uma vida tão santa, comprometida e coerente com o Evangelho, que ele mesmo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Imagine se todos os cristãos decidissem imitar a Cristo e o apóstolo Paulo em seu esforço de ser como Jesus Cristo. Com certeza, teríamos um avivamento espiritual sem precedentes na história da igreja. Eles também tinham a alegria no meio do sofrimento. O versículo diz que, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, alegria no meio do sofrimento, é prova de maturidade. O cristão maduro
sabe que Deus sempre tem propósitos nas nossas vidas quando permitimos os sofrimentos, as lutas, as dificuldades. Essa igreja aprendeu que Deus é o oleiro e nós somos o barro, e que Ele está nos moldando para chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. A maturidade em Cristo é um processo constante. Ninguém pode dizer que já alcançou essa maturidade, mas devemos, como Paulo, prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Uma igreja que imita a Cristo e segue o exemplo de um homem como o apóstolo Paulo, com certeza fará uma grande obra para Deus. Ore por você. Peça a Deus que o ajude a ser como Cristo. Ore pedindo ao Espírito Santo que o ajude a crescer em maturidade espiritual. Peça a Deus um líder espiritual maduro que o ajude no seu crescimento. Ore também pelos outros. Ore por sua igreja para que cada membro tenha maturidade espiritual. Ore por seu pastor e pelos líderes de sua igreja para que sejam maduros e ajudem a igreja no seu crescimento espiritual. Ore para que os cristãos do seu estado tenham fome e sede da palavra de Deus. Versículo para memorizar. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. E amanhã veremos a expansão da igreja. Até lá.